Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Vim trazer algumas dicas aqui hoje sobre o porquê trocar as cordas. Qual é a importância de fazer a troca de cordas em determinados períodos. Bom, um dos pontos é a afinação do instrumento. Quando a corda envelhece, ela perde a afinação, ela começa a desafinar o instrumento em algumas regiões, né? Como funciona isso, né? A corda nova, no seu auge ali, ela tem um modo de vibração, né? uma elasticidade. Quando a corda começa a ficar velha, começa a ter oxidação, ela perde essa elasticidade. Automaticamente, ela vai ter que estar mais esticada ou coisa parecida, então ela vai perder essa elasticidade e automaticamente ela vai perder essa questão da afinação, então o instrumento vai começar a ficar desafinado, você vai precisar fazer ajustes, enfim, não vai funcionar. Geralmente, está aqui, né, um violão, por exemplo, a gente está nessa, aquela velha história, né, tô tocando nessa região aqui das primeiras casas, o violão está ok, quando começa a subir aqui para as últimas casas do instrumento, ele fica com a afinação, mentindo a afinação, né, que a gente brinca, perde a afinação. O principal fator disso é o ajuste das oitavas, que é feito aqui nos saddles, né, no rastilho ou então nos carrinhos ali da guitarra. Porém, um outro fator muito importante, claro, é essa questão das cordas. Se a corda envelhece, você perde toda a regulagem que você fez antes ali nos carrinhos, então não vai funcionar, justamente para essa questão que eu disse da elasticidade da corda, que ela acaba perdendo e daí não funciona direito. Um segundo ponto muito importante é sobre oxidação. As cordas, com o passar do tempo, o próprio suor da mão, a sujeira, o ar, enfim, ela vai oxidando, vai criando ferrugem mesmo, né? Essa ferrugem, além, como eu já disse, da afinação, que ela vai afetar diretamente, ela vai ficar desconfortável para tocar, ela vai ficar áspera, né? Vai ficar pegajosa, não é legal isso. E em relação ao instrumento diretamente, ela vai acabar, essa oxidação, passando a oxidação para os outros pontos. Por exemplo, um deles que afeta diretamente é os traços, porque nós estamos aqui tocando direto, encostando nos traços, né? Então essa oxidação vai passando para os traços também, principalmente se for traços em níquel, né? O traço de inox ele se afeta menos com isso, mas ele também afeta. E com isso ele gera um desgaste muito maior no traço, começa a fazer cavidades e começa a perder a lubrificação, né? Esse lustro que o traço tem quando é feito um nivelamento, uma retífica, beleza? Um outro ponto que acaba também afetando é aqui no nut. Se você deixa a corda velha, essa oxidação vai juntando aqui no nut, né? Vai oxidando o nut também, mas o nut não é de metal, mesmo assim. E essa oxidação no nut, por a corda ficar áspera, ela vai cavando e ele vai perdendo a sua regulagem, ou seja, você diminui a vida útil da peça, beleza? E aí, perdendo regulagem, você perde estabilidade e afinação de novo e vai gerando uma série de problemas. Uma peça que é muito importante para estabilidade de afinação é o nut. Se ele tiver com sujeira, se ele tiver mal usinado, mal lubrificado, ele vai ficar enroscando. E isso vai gerar desafinação, vai perder a afinação, né? E a corda áspera, mesma coisa, ela vai ficar enroscando aqui no nut, né? E não vai funcionar como deveria. Beleza? E não é só o nut, vai estragar toda a racha, todas as partes metálicas. Aqui no rastilho também vai acontecer. Não sei se você já teve a oportunidade de pegar um rastilho que acabou cavando, né, fazendo buracos ali, e ele começa a desgastar com muita facilidade. Ah, mas meu nut é de osso. Mesma coisa, ele vai desgastar. Porque é uma peça, a corda, ela vai fazer como um papel de uma lima. Ela não vai estar lisa, ela não vai estar lubrificada, perfeita, ela vai estar áspera. Se você sente isso na mão, as peças do seu instrumento também vão sentir. Então essa oxidação acaba virando uma serrinha ali e vai detonando tudo. E na guitarra? Na guitarra é a mesma coisa. Ela vai também aqui no nut ser afetado diretamente, da mesma forma que o violão, tarraxa a mesma coisa. Só que a guitarra ela tem um diferencial aqui. Ela tem a ponte metálica. Ah, mas a ponte metálica não desgasta, porque é metal. Desgasta. O carrinho ele vai sofrer ali bem onde a corda passa, vai sofrer esse desgaste, vai mudar e a corda pode ficar enroscando. Isso vai diminuir a vida útil do carrinho, vai perder a afinação e vai sim, como a corda, como eu citei ali, né, brincando, vira uma serrinha, ela vai também cavar ali esse carrinho, tá? Independente de qual material seja, pode ser em inox o carrinho, ele vai sofrer também ali um desgaste. Beleza? E sobre a guitarra também, um outro ponto que muda bastante é a questão do captador, né? Ela tem os captadores aqui, os captadores são ímãs.
são eletromagnéticos, ou seja, se você tem ferrugem na sua corda, essa ferrugem ela é atraída pelos magnetos aqui, né? E também oxida o seu captador, oxida os polos. Aí vem aquela coisa, como tirar a oxidação dos polos do captador, blá blá blá. É só manter o instrumento devidamente limpo e com as cordas novas, você não vai ter esse tipo de problema, né? Ele tem uma durabilidade muito maior. E é isso aí. E essa ferrugem acaba passando para todos os pontos do seu instrumento, os parafusos, acaba passando para a parte elétrica e tudo vai se deteriorando, por causa simplesmente de não fazer a troca das cordas. Então, muito importante no quesito de oxidação, manter as cordas sempre novas. E claro, um outro ponto que eu não posso deixar de falar é sobre a questão do timbre. A corda, ela oxidada, é uma corda com outro revestimento, com outro material, com outra liga, diferente da original nova. Ela vai ser mudando, né, durante o processo de oxidação dela. E com isso, automaticamente, o timbre muda. E um instrumento com timbre ruim não é legal, né? Então, o timbre ele é diretamente afetado pela questão da oxidação. E isso independente do formato de cordas, tá? Temos cordas tradicionais, níquel, por exemplo, e temos cordas com revestimento. Por exemplo, as cordas Elixir, né? Acredito que sejam as mais famosas aí que tem revestimento, tá? Uma durabilidade maior, porém elas também oxidam com o tempo. E essa oxidação também vai alterar o timbre. Perde brilho, perde definição, e daí a questão da afinação e tal, né? E a oxidação que vai afetando todo o instrumento. Beleza então, entendi a importância que é trocar as cordas. Mas e aí, em quanto tempo eu tenho que fazer essa troca das cordas? Aí varia muito. Varia do quanto você usa o instrumento, aonde você armazena esse instrumento, como é a região onde você mora, onde está esse instrumento em si, tem mais sal, não tem, é mais úmido, né? E claro, diretamente também a marca dessa corda. Então assim, vamos supor um usuário intermediário aí, usando uma corda, vamos dizer aí uma ECG para guitarra, ou uma Dario, é uma corda aí que ela vai começar a oxidar a partir de um mês, mais ou menos, vai depender do uso, como eu disse, tem pessoas que oxidam ela em uma semana, ácido úrico na mão, ou coisa parecida vai oxidar antes. Começou a oxidar, você percebeu, começou a perder timbre, começou a perder afinação principalmente, troca, não funciona, ou essa corda não funciona para você, ou você usou já no limite dela, então vai variar bastante. É uma Elixir, por exemplo, esse cara que usa um mês, a ECG, por exemplo, na Elixir ele pode usar ali uns 3, 4 meses, vamos supor, a corda, né? Usando ali toda semana e tal. Mas já tive clientes aqui que passaram e me contaram, essa corda tá com 1 ano no meu violão. Falei, uau, 1 ano, né? Era Elixir e tal, beleza. Só que a corda tava sem oxidação ainda, ela tava com um pouco de desgaste, para quem já usa Elixir conhece, que ela solta uma fibra, né? Principalmente na região das paletas ali onde a gente toca. Ela estava com um pouco disso e tal, porém uma coisa que ele acabou não percebendo é a afinação do instrumento. Ele já tinha perdido essa afinação já fazia algum tempo, né? A corda tem o limite ali dela, né? Por mais que ela tinha ainda um pouco de brilho, funcionava assim, o timbre ok, não estava com o brilho do nova, óbvio, mas ela tinha essa questão da afinação. Então você tocava nas regiões mais agudas e a afinação não batia perfeito. Isso é um ponto que deve ser considerado. Então, varia. Eu não posso falar para você, troca toda semana, troca todo mês. Não é assim. Avalia o seu uso e avalie a marca da corda que você está usando. Mas avalie todos esses pontos quando você tiver com o seu instrumento. Umas cordas vão oxidar antes, outras cordas vão perder afinação primeiro, outras cordas vão perder timbre. Então, varia esses pontos e é bom que você observe. E um último ponto, muito importante também, é a questão da regulagem do seu instrumento. A corda, ela vai afetar diretamente a regulagem do seu instrumento. Lógico que a corda, a variação climática, a qualidade do instrumento, madeira, tudo isso funciona em conjunto. Então é importante que você sempre esteja verificando a regulagem dele, principalmente de tensor e oitavas, né? No caso da guitarra fica um pouco mais simples as oitavas, né? Você faz os ajustes aqui no carrinho e está tudo certo. Mas o tensor é importante que o músico saiba dar uma trabalhada nele, porque a variação climática vai alterar a flexibilidade desse braço, vai alterar a curvatura que ele está, né? Então, de vez em quando você precisa dar um ajuste ali. Então, uma regulagem básica que a gente fala, né, que é o ajuste ali de saddles, tensor, altura de cordas, esse tipo de coisa, é sempre importante você estar constantemente verificando. Né? A cada 15 dias dá uma olhada, confere, né? Tô sentindo que está desconfortável o instrumento. Por que está desconfortável?
às vezes é uma questão de um ajustezinho no tensor. Então, beleza? É importante todos esses pontos. Avalie, olhe no seu instrumento, olhe com cuidado, verifique a afinação dele, verifique a afinação das oitavas, visualmente os pontos de oxidação e esse tipo de coisa. Vamos cuidar dos nossos instrumentos. Valeu!